viver a sua melhor versão, despertar a melhor versão dos seus filhos, não significa ter uma vida perfeita. Não significa ter uma vida estável, porque no fim isso nem é vida, né? Estabilidade é quase incompatível com a vida. Essa palavra, elas nem se casam aí. Eu quero te confessar que depois de ouvir tanta história, depois de atender tantos pais e ter acesso a tantas famílias, eu me sinto muitas vezes com essa sensação de que os nossos filhos, os nossos jovens são, na maior parte das vezes, injustiçados. Porque eu vejo o tempo inteiro os jovens pagando pelo despreparo dos pais e depois sendo condenados pelos próprios pais, pelo que eles se tornaram, pelos ensinamentos e exemplos dos próprios pais. Nossa, que trava-língua doido foi esse. Bom, eu sou a Aline, eu sou especialista em comportamento humano e especializada no desenvolvimento e no comportamento de adolescentes e de seus pais. Eu ensino pais a saber o que fazer em qualquer situação com seus filhos adolescentes, porque eu também me vejo muitas vezes do meu dia levando consciência aos pais que eu atendo sobre qual é o seu papel dentro da paternidade, qual é o limite que um pai pode ir, principalmente trazendo mesmo luz para o fato de que a educação ela tem muito mais a ver com os pais, com nós mesmos, do que com os nossos próprios filhos. Eu já vou te alertar, esse vídeo aqui, primeiro eu vou embasar ele cientificamente, mas depois eu te prometo que eu vou entregar o ouro para você ter filhos ultra mega power blaster bem resolvidos. Nós somos frutos nos seus mais diversos aspectos do meio. E hoje isso já é comprovado biologicamente, socialmente, e de alguma forma a gente não tem muita consciência disso no nosso dia a dia. Então a gente ouve falar, somos frutos do meio, o meio influencia, mas a gente não tem noção do impacto disso no dia a dia. Então eu quero esclarecer um pouquinho sobre isso. Nós somos moldados pela forma que a gente sente as experiências das coisas que a gente vive. Essas experiências que a gente vive, elas geram emoções positivas ou negativas que influenciam na nossa forma de ver o mundo. A nossa forma de ver o mundo geram crenças, ideias positivas ou negativas, que são o que norteia, serve como uma bússola para as nossas decisões. Nesse meio todo, a gente tem aí o livre-arbítrio, que faz realmente com que a gente sinta, né? Nossa, a partir de determinado momento da minha vida, eu vou ser piloto absoluto dessa jornada. A gente ouve os nossos filhos falarem, com 18 anos eu vou fazer o que eu quiser, né? Vou tomar minhas decisões. Mas a minha pergunta não. Primeiro ponto de reflexão é, esse livre-arbítrio, ao mesmo tempo que ele traz alívio, porque ele realmente, a partir de determinado momento, a gente pode tomar decisões das nossas vidas, mas ao mesmo tempo ele também gera frustração. Então, por um lado eu tenho alívio, porque, poxa, eu posso fazer escolhas, mas por outro eu tenho frustração, porque se eu posso escolher, se eu sou o piloto da minha vida, se eu defino o que eu quero, por que é tão difícil alcançar os objetivos? Os meus, os seus, os dos nossos filhos, todos eles. E aí sim, eu te pergunto, será que o nosso livre-arbítrio, ele é realmente livre? Será que nós somos os pais que nós somos porque nós escolhemos ser assim? Será que a gente está permitindo que os nossos filhos tenham de fato o livre-arbítrio? E para mim, a resposta é sim e não. Não, porque nós somos moldados por aquilo que nós sentimos, das experiências que nós vivemos. E se isso é um fato, nós fomos influenciados e nós fomos doutrinados pelo que nós vivemos e pelo que nós sentimos quando a gente ainda não podia decidir por nós mesmos, ou seja, quando eram os nossos pais que decidiam por nós, que definiam mesmo que experiência a gente ia viver, que experiência a gente não ia viver, e eles definiam isso com base na visão de mundo deles, com base na experiência que eles tiveram, que aos pais deles proporcionou e assim por diante. Mas sim, também, por quê? Uma vez que a gente tem consciência da nossa jornada, a gente pode quebrar ciclos,
a gente pode revolucionar nossa vida através das nossas decisões, que começa mais ou menos, decisões mais importantes começam mesmo ali na adolescência. E na vida adulta ainda, meu Deus do céu, mais ainda. Tem um cientista da epigenética chamado Joel, eu nem sei se eu sei pronunciar o nome dele, Joel de Rosney, Joel de Misericórdia, esse nome difícil. Mas ele disse para a revista Galileu, e eu vou parafrasear para vocês o seguinte, ele disse: o DNA social pode mudar o nosso DNA individual. Isso é muito interessante. A epigenética, para quem não sabe, estuda a evolução e as mudanças no DNA, tá? E a epigenética, ela garante que a gente não chega no mundo como se fôssemos uma página em branco. Que a gente nasce sim com predisposição comportamental também, além das genéticas e tudo mais. Tem até um outro vídeo aqui no canal que eu falo mais aprofundado de forma bem focada mesmo na epigenética. Então, se fizer sentido para você, segue aí, depois que terminar aqui, vai lá maratonar, ver todo esse universo de conhecimento que já tem por aí postado. Agora, eu nunca deixo de me impressionar com o que isso representa nas nossas vidas. Eu não sei se você se ligou, tá? Pelo que eu falei aqui agora, porque esse assunto realmente um trava-mente. Mas para simplificar, a forma e o tempo que seus pais viveram modificou o DNA deles até um certo nível, que foi passado para você com essas modificações, que também foi se modificando com as suas experiências, com as suas emoções, e que você também passou para o seu filho com uma certa alteração. Então, a verdade é que nós temos um monte de tendência que a gente nem conhece, que a gente não sabe de onde vem, comportamentos bons, ruins, medos que a gente não sabe a origem, que os nossos pais não sabem a origem. E não sabem a origem porque a gente tem informações genéticas com predisposições comportamentais de até 4 gerações passadas nossas. Gente, é surreal, fala sério. Como espécie, né, como humanos, a gente deve se preocupar em evoluir positivamente e impactar também positivamente a próxima geração através dos nossos jovens. E se nós não pararmos para realmente ser pessoas com jornadas conscientes, a gente vai continuar evoluindo, mas não necessariamente de forma positiva. E mesmo sabendo que explicar isso tudo dá um nó na cabeça de muita gente, eu sei que se eu chegasse aqui e eu simplesmente dissesse: olha, meu bem, você se esforça, você se dedica, você ama seu filho, mas seu foco e sua energia estão no lugar errado. Porque para você oferecer a ele uma experiência de vida extraordinária, que é o que ele merece, você precisa começar com a sua experiência de vida. E isso só é possível quando você se torna uma pessoa e um pai consciente, que toma decisões conscientes, que quebra ciclos, que se entende, que se respeita e que aproveita a sua própria jornada. Essa é, sem a menor sombra de dúvida, a nossa maior missão na vida. Nos tornarmos a nossa melhor versão, sem vieses, sem tendências de nossos antepassados, para oferecer aos nossos filhos uma experiência também rica, que permita que ele se descubra, que ele se melhore e que ele continue causando impacto positivo de geração em geração em geração. Essa é a oportunidade e a jornada mais gostosa que se tem. A autodescoberta, a consciência, a liberdade para viver o real livre-arbítrio. Mas também é a mais desafiadora, porque nós temos medos das nossas sombras, mas muito mais medo ainda das nossas luzes. Para muitas pessoas, o momento de fazer essa jornada é quando chega no fundo do poço, é quando sente a dor mesmo de ver seu filho se perder nesse mundão, é quando a frustração, a angústia e o medo faz com que você queira mergulhar para poder se autodesenvolver, porque a dor de ficar nessas emoções é maior do que a de ver, né, a de mergulhar e olhar para dentro de si. E é nesse momento, né, que você mergulha nesse autodesenvolvimento, nesse desenvolvimento de uma paternidade, de uma parentalidade consciente, você olha também para a sua educação, que é onde você é dono de si. Quando você topa mergulhar nesse oceano aí de dualidades,
Porque eu te garanto que mergulhou nisso, encarou isso, você aprende a viver a melhor vida que você pode ter. E você também passa a oferecer a melhor vida que seu filho pode ter. E vocês passam a modificar até um certo nível o DNA de vocês para repassar tendências comportamentais, sociais, mais prósperas, mais felizes, mais benéficas, né? Nós somos, sem dúvida, os maiores agentes de transformação no mundo e é através de nós mesmos. É através de continuar a nossa jornada e manter isso através dos nossos filhos, né? E é nossa obrigação também se permitir viver esse autoconhecimento, essa autoeducação, para aí sim a gente usar o nosso livre-arbítrio e decidir se a gente quer ou não permanecer na visão de mundo que nos deram, ou se a gente quer migrar para a visão de mundo que representa a nossa essência, que representa aquilo que a gente deseja ser, ter e oferecer para os nossos filhos, para a sociedade, para a nossa própria jornada. Por isso que eu falo assim, ó, sem medo, sem receio nenhum, que até você se tornar consciente, você está oferecendo uma experiência de vida aos seus filhos muito inferior ao que você poderia oferecer. Viver a sua melhor versão, despertar a melhor versão dos seus filhos, não significa ter uma vida perfeita, não significa ter uma vida estável, porque no fim isso nem é vida, né? Estabilidade é quase incompatível com a vida. Essa palavra, elas nem se casam aí. A vida, de fato, é para nos desafiar. É para nos meter em enrascada, para que a gente possa aprender, que a gente possa extrair o melhor do pior, para que a gente possa ser grato em momentos que não tem gratidão, em momentos em que não tem o que agradecer. Para que a gente possa aproveitar mesmo os desafios das nossas vidas para compreender quão pequeno nós somos diante de tudo que a gente ainda precisa e pode aprender. E para que a gente possa ensinar aos nossos filhos que em tudo tem aprendizado. Tudo tem aprendizado, que em tudo tem beleza. E assim eles também começarem a encontrar formas de alinhar o seu mundo interno com o mundo externo e alcançar com humildade, com dedicação, com disciplina, os objetivos que eles têm para si. Esse alinhamento, esse aprendizado, assim, nessa forma, com essa jornada de autoconhecimento, com consciência, é o que nos torna sábios, é o que nos torna prósperos, amados por nós mesmos, pelos outros, nos torna aptos a receber o melhor que a vida tem a oferecer, enquanto essa mesma vida nos tá com um monte de desafio e de dor pra gente administrar aí ao longo do nosso processo. Então, enquanto a gente não resolve as nossas questões, não é possível ser o melhor pai, o melhor mãe, o melhor responsável que a gente pode ser. Porque tudo em nós influencia como nós encaminhamos os nossos filhos. E por que eles não podem escolher os pais que têm? E por que, por anos, eles não podem decidir o que eles querem e desejam fazer? Eles não podem escolher as suas próprias experiências? E por que os filhos é algo muito maior do que nós? Eles são a continuidade da evolução. É que eles merecem ter a nossa melhor versão. Que nossa melhor versão em muitos momentos ainda será falha, ainda terá defeitos, mas será infinitamente melhor do que a versão atual. E por que você demora tanto tempo para compreender que tudo começa em você? Que os nossos filhos são muito prejudicados e muito injustiçados. E é por isso que eu desejo a todas as pessoas, assim como é o que eu busco para mim e busco para minha família, que você pare tudo, para priorizar o seu processo, porque é ele que vai te libertar para viver a melhor vida que você pode ter. É ele que vai libertar você para alcançar o sucesso que você merece ter, seja lá o que sucesso significar para você. E se você se sentir à vontade para compartilhar aqui comigo, me conta nos comentários
O que é sucesso para você? O que é sucesso para você? Porque eu vou te dizer, a consciência, o autodesenvolvimento, a autoinformação deveria ser a prioridade número 1 de todos nós seres, principalmente aos que já têm filhos e que a gente sabe que vão continuar levando as crenças, os valores e as coisas, ensinamentos que a gente tem dados a eles. Então, e aí? Me conta aí, o que é sucesso para você? Eu quero saber.